Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, somos limitados e muitas vezes nos sentimos fracos. Confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com a qual possamos ser fortalecidos e nos empenharmos em sermos cristãos. Para isso, a liturgia de hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, celebrando também a memória de São Carlos Borromeu, bispo, que foi um verdadeiro pastor, exercendo fielmente seu ministério com muita intensidade em todos os setores da Igreja de Milão. Foi quem inspirou a estrutura do seminário que temos atualmente e a qual os seminaristas percorrem seu caminho de formação para serem padres. É neste ambiente, nesta liturgia de hoje, que meditamos a palavra. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 18, traz o exemplo de dedicação do apóstolo Paulo, que mesmo estando longe da comunidade, exorta a continuar firme no trabalho missionário e na vivência da fé cristã, trabalhando com temor para a construção do reino de Deus e da salvação. Essa missão deve ser feita com amor e dedicação, sem reclamações ou murmurações, sem críticas, diz o apóstolo Paulo. Quem tem fé, age por amor, não reclama das dificuldades, mas sim, com coragem, testemunha e contagia os outros à sua volta. É esta a ênfase que o Evangelho hoje de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33, nos mostra. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: Qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Jesus é exigente e quer que nós nos dediquemos a Ele inteiramente, e não pela metade. Podemos nos perguntar: como fica a nossa consciência sobre o seguimento de Jesus diante das leituras propostas para hoje? Costumamos deixar para Deus o tempo que nos sobra? E este tempo fica cada vez mais escasso.
porque temos de cuidar primeiro de tantas outras coisas? É comum ouvir pessoas dizerem: quando dá tempo eu vou à missa. Quando sobrar tempo vou ajudar em alguma pastoral na comunidade. Quando tiver menos atarefado ou sobrar algo, vou ajudar os que sofrem. E assim vai-se percorrendo este caminho de desculpas. E afinal, onde está então o nosso compromisso? Muitas vezes não reservamos tempo a Deus. Muitas vezes só damos a Deus o resto de tempo que muitas vezes nos sobra. Desta forma, Jesus, através do Evangelho de hoje, deixa bem claro os critérios para segui-lo. É preciso dar preferência a Ele, e nada nem ninguém deve ser mais importante do que Ele. Nem a família, nem o pai, nem a mãe, nem a mulher, nem os filhos, nem os irmãos, nem as irmãs, nem a própria vida, muito menos os bens materiais. Portanto, temos aqui uma breve amostra do desafio do seguimento a Jesus. E então, será que todos os que dizem ser cristão sabem disso? Pois Jesus, ele não nos engana quanto à sua proposta de seguimento. Jesus, ele é bem claro. A religião que propõe um seguimento fácil e vantajoso não passa de uma farsa de alienação, pois seguir Jesus é profundamente desafiador. Guarde bem isso em vosso coração. Seguir Jesus é profundamente desafiador. Exige de nós, todos os dias, uma revisão de vida, propósitos de esvaziamento das coisas que vamos acumulando ao longo de nossa vida. Isto é, devemos fazer uma reflexão. Mas confesso-vos de coração que não existe desafio que, após ser conquistado, que goze de maior alegria do que nós possamos imaginar. Pois esse desafio vencido nos fará contemplar a glória de Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, tenha a certeza que os frutos e as bênçãos já se alcançam nesta vida. Imagina só então vencer esses desafios e nós podermos conquistar o nosso lugar no céu. Que alegria mais bela pode ser essa? Por fim, o desafio está lançado. Não é para nos amedrontar e recuarmos, mas sim para nos encorajar e nos fazer colocar os pés no chão e seguir firmes na certeza de que com o amor tudo é possível, pois no amor próprio Cristo se faz presente. E o próprio Cristo, estando presente, o que parece impossível torna-se possível. Pois bem, e assim então poderemos cantar como o salmista neste dia de hoje, o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor, Ele é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs,
sejamos perseverantes, tenhamos sempre o coração repleto de Deus e assim venceremos os nossos desafios. Paz e bem.